Você já ouviu falar sobre doenças autoimunes? Será que você conhece alguém que tenha ou você mesmo tem uma doença autoimune? Então não saia daqui, ative o sininho, se inscreva no canal que a gente vai conversar sobre esse misterioso mundo das doenças autoimunes. As doenças autoimunes são como um resultado das nossas próprias células atacando as células normais do nosso corpo, causando inflamação e danos no tecido. Eu costumo fazer uma analogia com meus pacientes, que é como se tivesse um exército de um país e esse exército começasse a atacar o próprio país. Isso acontece quando, por exemplo, ataca nas nossas articulações, você pode ter artrite reumatoide ou lúpus. Se isso acontece na nossa tireoide, a gente tem a tireoidite de Hashimoto. Se isso acontece muito na região abdominal, a gente pode ter a colite ulcerativa ou a doença de Crohn. Se acontece na pele, a gente tem doenças autoimunes como a psoríase, até mesmo o lúpus também. Então, vai depender muito aonde essas células estão atacando no nosso corpo, nossas células normais, e isso vai gerar doenças por muitas vezes incapacitantes, como a esclerose múltipla. Acredita-se que hoje em torno de 7 a 9% da população tenha alguma doença autoimune. E a prevalência em geral dessas doenças autoimunes é muito maior nas mulheres. Por exemplo, no caso da tireoidite de Hashimoto, é 5 vezes mais comum uma mulher ter. Então, a gente vê a linhagem das mulheres de uma família, se a mãe tem e ela tem um casal de filhos, é 5 vezes mais comum a filha ter do que o menino ter. O homem pode ter também a tireoidite de Hashimoto, mas é menos frequente, é menos comum. O desenvolvimento das doenças autoimunes ainda é um mistério para diversas patologias e é um mistério da medicina. Mas a gente sabe que algumas alterações metabólicas podem favorecer ao aparecimento dessas doenças e também a piora da sua severidade. Porém, até então, a gente estava um pouco carente de alguns estudos que pudessem relacionar a suplementação de algum nutriente, de alguma vitamina, com a possível prevenção do aparecimento de algumas doenças autoimunes. Então, eu trouxe hoje para vocês um estudo quentinho, um estudo muito bem desenhado, foi um estudo controlado, randomizado, publicado no British Medical Journal em janeiro deste ano, janeiro de 2022. Eu gostei muito desse estudo, já que ele foi super bem desenhado, excluiu diversos possíveis vieses de interpretação. Esse estudo se chama Vital e ele testou o efeito da suplementação de 2 nutracêuticos. Um deles é a vitamina D e o outro um ômega 3. E a relação da suplementação deles com a diminuição da incidência de algumas doenças autoimunes, testando então a ação da vitamina D e do ômega 3 na prevenção de doenças autoimunes. Foi um estudo científico muito grande, um grupo total de 25.871 pessoas e a idade média desse grupo foi de 67 anos, de todo os Estados Unidos. Eles foram divididos, esse grande grupo foi dividido em 4 subgrupos. O primeiro subgrupo era de suplementação de vitamina D. Foi suplementado 2.000 UI de colecalciferol e foi comparado com um placebo. O segundo subgrupo foi do suplemento de óleo de peixe, que foi o ômega 3, e esse ômega 3 estava numa dose de 460 mg de EPA mais 380 mg de DHA. Então foi suplementado ômega 3 e também um placebo, dividindo nesses 2 subgrupos. O terceiro subgrupo avaliado foi suplementado a vitamina D e o ômega 3 e um placebo. E o quarto subgrupo foram 2 placebos, Então, foi muito bem desenhado, muito bem elaborado esse estudo. E qual que foi o desfecho, O desfecho primário foi a doença autoimune confirmada. Então, feito isso, foi acompanhado esse estudo durante 5 anos. Após 5 anos, queriam avaliar se houve um desfecho primário de prevenção de uma doença autoimune confirmada. Isso confirmado tanto por um diagnóstico médico, quanto por testes e documentações relevantes. E quais foram os estudos que rugem os tambores agora para a gente entender um pouco sobre os resultados desse estudo? Quando comparado ao placebo, os participantes que tiveram a suplementação de vitamina D tiveram um risco de 22% menor de confirmação de uma doença autoimune. Isso aí foi muito bacana e foi muito bem confirmado e elaborado
elaborada através desse estudo. Quando fizeram a avaliação do grupo que tomou o ômega 3 de maneira isolada, não tiveram diminuição do risco de doença autoimune confirmada. Isso quer dizer que o ômega 3 não presta, que não deve tomar ômega 3? De maneira nenhuma. O ômega 3 é uma excelente suplementação, só que a gente tem que separar que para prevenção de uma doença autoimune, ele também não teve essa relação, né, de causa e efeito, né? Então, ele pode ter benefício para diversas outras funções, mas para prevenção de uma doença autoimune, pelo esse estudo muito bem desenhado, não foi comprovado. Já a vitamina D teve um resultado sensacional. É muito importante salientar que eles usaram a vitamina D3 de 2000 I diariamente e isso manteve os níveis dos pacientes superiores a 40 nanogramas por ml. A partir disso, foi observado essa melhora na conclusão do estudo. E você, já dosou sua vitamina D? Se você já dosou, escreve aqui nos comentários qual que é o valor da sua vitamina D. A gente vai poder ajudar vocês cada vez mais. Se você conhece alguém que tem uma doença autoimune, esse vídeo pode ajudar muito um paciente que tem uma doença autoimune, assim como se você tem algum familiar, visto que a doença autoimune ela tem um fator genético muito importante, que esses autoanticorpos começam a passar de mãe para filho, de pai para filho. Então, se você tem algum familiar que tem uma doença autoimune, repasse para todo mundo esse vídeo que você pode agregar demais na qualidade de vida e na forma de prevenção de que uma doença se instale.